Muito bem, rapaziada, vamos iniciar a nossa cobertura da rodada de hoje falando sobre o jogo que abriu a rodada de domingo, que foi o jogo entre Oklahoma City Thunder e Cleveland Cavaliers, né, cara? O Thunder totalmente desfalcado, né? Segue sem Shea, segue sem J-Dub, hoje não teve Alex Caruso, segue sem o AJ Mitchell. Inclusive eu sigo com a teoria de que AJ Mitchell foi sequestrado, tá? Ninguém sabe do paradeiro de AJ Mitchell, tá? Procura-se AJ Mitchell. Se você tiver informações sobre o AJ Mitchell, por favor, contate as autoridades competentes, porque ele tá desaparecido, tá? Tá desaparecido, né? Enfim, o KC todo desfalcado recebeu um Cavaliers on fire, né? Um Cavs que, desde a virada do ano, é o dono da melhor campanha da NBA. É um time que tá numa sequência muito boa, né? Eram, salvo engano, 7 vitórias seguidas. Exatamente, eram 7 vitórias seguidas até o jogo de hoje. Um Cavs com todo mundo à disposição. Donovan Mitchell, James Harden, Allen, Evan Mobley, enfim. Cavs completo, voando, foi para OKC. Expectativa, pelo menos a minha expectativa, era de uma vitória do Cavs, né? Mesmo jogando fora de casa. Cara, o Cavs tá voando. E o OKC todo esfacelado de lesão. Era natural imaginar uma vitória de Cleveland. Só que, né, a NBA, ela é imprevisível, né? E aí, com uma grande performance defensiva e com uma noite, uma tarde, né, melhor dizendo, um tanto quanto fora dos padrões no perímetro, o OKC conseguiu sair com uma grande vitória. Inclusive, dá pra dizer que essa foi uma das maiores vitórias de OKC na temporada, né? Considerando todo esse contexto que eu passei pra vocês, cara, a vitória de hoje ela entra pro hall de maiores vitórias do OKC na temporada. Uma vitória por 121-113. Uma vitória que foi bem ameaçada, né? Depois ali do primeiro quarto mágico que o Oklahoma fez. O Oklahoma terminou o primeiro quarto, galera, com simplesmente 10 turnovers forçados. Sendo que dos 10... na verdade, os 10 foram forçados nos primeiros 6 minutos, tá? Então, em 6 minutos, o OKC forçou 10 turnovers, que viraram 17 pontos. No primeiro quarto inteiro, foram 8 bolas de 3, sendo que 3 foram todas do Isaiah Joe, que foi responsável por 5 roubos de bola, tá? No primeiro quarto. O OKC marcou 40 pontos no primeiro quarto. 40 pontos. E cedeu apenas 25. Cara, foi um primeiro quarto inacreditável de Oklahoma. Os 10 turnovers que o Thunder forçou no Cavs foi o maior número de turnovers do Cavs em um só quarto desde 2020. Foi um primeiro quarto inacreditável de Oklahoma. O time abriu uma baita vantagem, fechou vencendo por 15, mas chegou a abrir, cara, mais de 20, chegou a abrir 22, sabe? Foi um primeiro quarto inacreditável, só que depois disso, e naturalmente, né, o KC deu uma baixada, né, porque foi um primeiro quarto muito atípico. Então, depois do primeiro quarto, o jogo meio que seguiu um caminho natural, né, o KC deu ali uma baixada no ritmo, deu uma baixada no volume de bola de 3, o Cavs deu uma baixada considerável nos turnovers, tanto que depois de cometer 10 turnovers no primeiro quarto, o Cavs só cometeu 7 no resto do jogo inteiro, né, no resto do jogo todo. Então, o Cavs começou a cuidar melhor da bola, o perímetro do Thunder continuou bem, não tão bem como foi no primeiro quarto, mas continuou bem, mas os turnovers foram menos forçados, o time conseguiu menos oportunidades de transição, e o Cavs foi entrando no jogo, né? O segundo quarto do Cavs já foi muito melhor, Donovan Mitchell aparecendo,
Sam Merrill pegando fogo no perímetro, James Harden também aparecendo, né? Keon Ellis tendo um ótimo impacto ali vindo do banco. E aí no segundo quarto o jogo já deu uma nivelada, inclusive o Cavs foi melhor, né, no segundo quarto, tanto que tirou bastante da desvantagem, né, de 22 a desvantagem caiu para só 9 indo pro intervalo. Né, então foi uma ótima reação do Cavs. No terceiro quarto, a reação do Cavs, ela realmente se confirmou, né, o Cavs com uma run de 14-4 nos primeiros 4 minutos, assumiu a liderança do jogo, né, Keon Ellis de novo tendo um puto impacto junto do Merrill e do Donovan Mitchell. O OKC, mesmo pressionado, mesmo com o Cavs crescendo no jogo, conseguiu ainda responder no final do terceiro quarto, conseguiu levar 3 de vantagem pro quarto período, mas o jogo, cara, ficou todo aberto, né? Então a vitória do Thunder, que tava muito bem encaminhada depois do primeiro quarto, ela, né, ficou completamente comprometida, ficou completamente ameaçada. Só que aí no quarto período, o OKC conseguiu novamente dominar o jogo, né? Só que diferente do primeiro quarto, onde o OKC dominou nos turnovers e nas bolas de 3, no quarto período o que fez a diferença foram os rebotes ofensivos. Claro que as bolas de 3 também fizeram uma grande diferença, né? O Thunder conseguiu boas bolas de 3 com a Isaiah Joe, com o Cason Wallace e tal. Mas o que realmente mandou no quarto período, especialmente ali no clutch, foram os rebotes ofensivos. Né? O Oklahoma terminou o jogo com 13 rebotes ofensivos. E na reta final, cara, foi o que salvou, o que garantiu, melhor dizendo, a vitória de OKC. Né? Muitos pontos de segunda chance. No finalzinho ali, o Hartenstein teve 2 lances livres para matar o jogo. Ele acabou errando os 2, só que o Chet conseguiu um rebote ofensivo. E aí sim, converteu o lance livre que acabou com qualquer chance do Cavs de virar. Então, um primeiro quarto, onde os turnovers e as bolas de 3 foram determinantes, o jogo rodou, o Thunder perdeu o controle do jogo, mas graças aos rebotes ofensivos, graças à defesa, o Thunder retomou o controle no quarto período e garantiu essa vitória gigantesca, repito, uma das maiores vitórias de OKC na temporada, tá? Das maiores vitórias de OKC na temporada. Um coletivo muito forte, né? O OKC teve todos os titulares passando dos 10 pontos e no banco, Jalen Williams e Jared McCain também pontuaram, né, 2 dígitos. Kenrich Williams muito bem, vindo do banco, né? Um plus-minus de um trabalho muito bom. Em 18 minutos foram 8 pontos, 2 rebotes, com 2 de 2 no perímetro. Aaron Wiggins teve seus bons minutos, né? Foram 7 pontos e 4 assistências com 3 rebotes em 22 minutos. O Topic hoje jogou bem pouco, né? Jogou só 8 minutinhos. Deu suas 3 assistências, matou uma bolinha ali, mas teve uma participação bem pequena. E, cara, que vitória, mano. Que vitória, falando dos titulares. Cara, todos foram bem. Sim, o Lu Dort, apesar de não ter tido uma contribuição tão grande no ataque, matou 2 bolas de 3 e foi muito bem na defesa, marcando Harden, marcando Mitchell. Foram 2 roubos de bola pro Dort. Cason Wallace, na minha opinião, foi o melhor jogador de OKC na partida, juntamente do Joe. Cason Wallace, 20 pontos, 4 bolas de 3, 10 assistências e 3 steals. Uma atuação monumental do Cason Wallace, uma das melhores atuações dele na temporada. Jogou pra cacete. O Isaiah Joe foi monstro, né? 22 pontos, 6 bolas de 3, 6 bolas de 3, 5 roubos de bola, né? Em um primeiro quarto mágico do Isaiah Joe, que eu, sim, tenho minhas críticas, tá? Mas é inegável que hoje ele foi fantástico e ele vem entregando bons jogos nesse período de lesões de OKC. Chet Holmgren, gostei, cara. Hoje gostei bastante da atuação do Chet. Participativo, chamando o jogo. Jogou 34 minutos, marcou 17 pontos, pegou 15 rebotes, deu 3 tocos, tá? Foi muito bem. Foram 2 rebotes ofensivos na conta dele. O Hartenstein, como sempre, tendo um grande impacto, inclusive dono do maior plus-minus de Oklahoma na partida.
26 minutos, marcou 13 pontos, pegou 7 rebotes, deu 4 assistências, 6 de 6 no field goal, impecável no field goal. Então, cara, foi um puta jogo do coletivo e vitória gigante, cara. Uma vitória gigante que mostra a força desse time de OKC, que mostra o porquê que o OKC, mesmo com esse tanto de lesão, vem conseguindo, né, manter a liderança no Oeste. É o time com mais vitórias na temporada. Não é a melhor campanha, mas é o time com mais vitórias na temporada. São apenas 7 derrotas jogando em casa, cara. Isso é muito impressionante. E, nossa, jogaço de Oklahoma. Puta resiliência e vitória enorme. Vitória enorme de OKC. Pelo lado de Cleveland, cara, decepcionante, né? Vamos falar a real. O Oklahoma merece todos os méritos do mundo, mas era um jogo que o Cavs tinha que ganhar. Tinha que ganhar, mano. Vindo de 7 vitórias seguidas, pegando o OKC todo lesionado, era pra ganhar. O Cavs hoje ficou devendo. Donovan Mitchell e James Harden, apesar de terem tido bons momentos no jogo, não foram tão bem como, né, vinham sendo nos últimos jogos. Donovan Mitchell 9 de 19 nos arremessos, 0 de 6 nas bolas de 3. Foi bem marcado Donovan Mitchell, assim como o James Harden, né? James Harden pontuou bem, foram 20 pontos, 3 bolas de 3, 9 assistências, mas foram 5 turnovers na conta do Harden. Não cuidou muito bem da bola. O Jarrett Allen, que vem tendo um impacto muito bom nos últimos jogos junto do Harden, hoje foi muito menos efetivo, né? Não efetivo, mas foi muito menos produtivo. Apenas 11 pontos para ele. O Evan Mobley, 15 pontos e, cara, no final ali ele teve uma chance claríssima de diminuir a diferença para uma posse e errou uma bola de 3 completamente livre, né? E nos rebotes, o Evan Mobley foi totalmente dominado, pegou só 2 rebotes, muito abaixo hoje. Dean Wade teve 0 impacto no jogo, atuação muito fraca do Dean Wade. O banco, vale destacar os minutos do Keon Ellis, vale destacar os minutos do Sam Merrill, que foram excelentes, foram 6 bolas de 3 do Sam Merrill. Ele foi responsável por quase metade das bolas de 3 que o time inteiro do Cavs converteu, jogou pra caralho. Dennis Schroeder teve seus minutos também, foi bem, 11 pontos, 7 assistências. Mas hoje, além, né, de alguns titulares ter... Na verdade, todos os titulares ficaram devendo. O Cavs perdeu esse jogo nos pequenos detalhes. Foram nos turnovers, foram nos rebotes ofensivos, foram nos pontos de segunda chance que o Cavs cedeu. Foi aí que Cleveland perdeu. E, obviamente, mérito total do Thunder, que foi gigante, né? Hoje o torcedor ficou feliz, cara. Hoje o torcedor de Oklahoma ficou bem feliz com o time. Que atuação. Que atuação dos role players. Gostei do chat hoje, chamando o jogo, personalidade. É isso que eu espero do chat, cara. É isso que eu espero de um All-Star. Que nesses jogos sem Shea e J-Dub, ele chame a responsa. Ele chamou. Foi bem, gostei. Vitórias Aça de Oklahoma, 43 vitórias pro time, 44 vitórias pro time. E o Cavs encerra sua sequência de vitórias, sofrendo sua 22ª derrota na temporada. Pessoal, é isso, tá? É isso que eu tenho pra falar sobre Cavs e Thunder. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Mais tarde eu venho aqui pra comentar sobre os outros jogos do dia. Temos aí Denver e Warriors rolando agora. Inclusive o Warriors sem Draymond Green, sem Curry, sem Porzingis, vai vencendo o Denver Nuggets. Surpreendente até então. Vamos ver se o Warriors mantém. Mais tarde temos o grande clássico da NBA, né? Celtics e Lakers. Jogaço. Então fica ligado no canal que vai ter mais pós-jogo saindo hoje. E é isso, gente. Obrigado a todos pela audiência. Tamo junto. Beijo e tchau.